Olá, pessoal! Dando continuidade à construção do nosso dashboard e o aprendizado sobre os indicadores no Legal Metrics, hoje nós vamos concluir o tópico de análises temporais. Já concluímos o tópico de volumetria, onde aprendemos todos esses tipos de gráfico. Fizemos alguns gráficos de linha no tópico de análises temporais e vamos construir mais um gráfico nesse tópico, hoje com ênfase no gráfico do tipo calendário. Então, assim, hoje esse gráfico ele é um indicador bastante relevante, né? Porque ele permite uma visualização temporal, assim como o gráfico de linha, ele também permite essa visualização temporal, mas também ela difere um pouco desses outros tipos de gráfico pela visualização de padrões, pelos picos de judicialização, concentrações atípicas, né? Que a pessoa pode observar concentrações atípicas com esse tipo de gráfico, o que vai facilitar identificar ciclos processuais, né? Então, esse tipo de gráfico pode fortalecer a gestão, a tomada de decisão. Eu não vejo ele apenas como um registro histórico, né? Vejo também como uma ferramenta de previsibilidade e eficiência jurídica, que é bastante importante. Então, vamos construir nosso gráfico aqui no nosso dashboard de processos. Como vocês podem ver, já temos aqui os nossos indicadores de linha concluídos e agora nós vamos começar a criação do nosso gráfico do tipo calendário. Novamente, o mesmo passo a passo. Clico no sinal de mais no canto superior direito, adicionar KPI. Novamente, voltamos ao modal, voltamos à nossa tela de estruturação da nossa análise. Selecionamos o arquivo que estamos utilizando desde o início, que é o arquivo dos processos simulados. Selecionando o arquivo, vamos construir o nosso indicador. O que é que a gente quer saber? Nós queremos saber o total de processos distribuídos no ano atual. Aqui vai ter um X, um cerne, que nós vamos ter que analisar. Clicando aqui no ícone de visualização da base, nós temos aqui o número do processo como uma variável, a qual nós vamos utilizar para quantificar esses processos, e também temos a variável da data de distribuição. Aqui eu faço um adendo. Em relação à data de distribuição, nós temos processos somente distribuídos até o ano de 2025. E eu vou mostrar para vocês o porquê é importante a gente atentar para tal. Quando a gente estiver construindo, nós vamos atentar para isso, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço, aqui na minha métrica principal, eu vou contar o total de processos. Sempre aqui na aba de dados, a gente estrutura a nossa análise e inicia com a métrica principal. Sabemos que nossos processos estão identificados na variável número de processos. Na função, selecionamos contagem únicos para evitar duplicidade. Na linha, nós vamos trazer a data de distribuição, que é o que a gente quer saber. Nós queremos saber o total de processos distribuídos no ano atual. Escolho a data de distribuição e escolho o formato. Como eu quero ver em um gráfico do tipo calendário, então eu tenho que ter uma visualização de ano, mês e dia, já que eu escolhi esse tipo de gráfico para demonstrar a minha análise, né? Então, eu vou selecionar aqui esse tipo de formato para a minha variável do tipo data. Gero o gráfico e seguimos aquele padrão, aquele default de já trazer aqui um gráfico do tipo tabela. São muitos os processos, como a gente pode ver. Se eu selecionar o tipo de gráfico agora sem aplicar o filtro, talvez traga para a gente aqui um KPI de péssima visualização ou que não abranja o total de categorias. Então, o que é que a gente vai fazer? Nesse caso, e somente nesse caso, nós vamos, antes de gerar o gráfico e selecionar o tipo de gráfico que a gente quer apresentar, nós vamos aplicar primeiramente o filtro. O que é que nós vamos selecionar aqui para filtrar? Data,
de distribuição. No nosso dashboard modelo, nós estamos fazendo a data de distribuição por ano atual. E o adendo que eu trago aqui é o que eu falei em relação à variável de distribuição de processos, de data de distribuição. Eu estou gravando esse vídeo agora em fevereiro de 2026. Então, aqui não vai ter nenhum processo na nossa base do ano atual, só vai ter de 2025. Então, deixa eu demonstrar aqui para vocês. Eu vou filtrar por data de distribuição. Eu quero fazer um filtro um pouco mais complexo. Eu quero que ele escolha o ano específico ou o ano atual. E com o filtro do tipo simples, eu não vou... Eu até consigo, porém eu teria que fazer vários cliques, várias seleções. E aqui nós temos uma funcionalidade que nos permite otimizar o nosso tempo. Então, nós escolhemos o filtro do tipo avançado, que vai nos trazer inúmeras condições. E eu vou trazer agora o filtro que a gente utilizou para criar o nosso dashboard modelo de distribuição. Perdão. Ano atual. Como eu falei para vocês, na nossa variável de data de distribuição, nós não temos o ano de 2026. Então, quando eu adicionar esse filtro e gerar o gráfico novamente, ele vai trazer um indicador vazio. Então, aqui nesse indicador, nesse gráfico em específico, nós vamos fazer uma pequena mudança, inclusive no título. Vamos excluir aqui o filtro aplicado e vamos selecionar novamente a data de distribuição do tipo avançado, nosso filtro. E eu vou selecionar N anos anteriores. Por quê? Porque eu quero trazer os dados de 2025. Eu vou trazer a mesma análise e os mesmos dados, somente vou mudar o título. Isso é importante até para trazer um pouco da relevância, do quão fundamental é você conhecer a base para poder criar os seus indicadores. Então, se eu quero o ano de 2025, eu vou escolher aqui no valor de N1, que são N anos anteriores. Então, eu gero o gráfico e eu tenho somente os processos do ano de 2025. Agora sim, nós podemos fazer uma modificação no nosso tipo de gráfico e já visualizar essa distribuição, tá? Seleciono aqui o gráfico do tipo calendário. Com essa seleção, com a seleção feita, agora nós vamos fazer a customização. E eu vou explicar para vocês tudo que pode ser customizado e personalizado em relação aos gráficos desse tipo, certo? Vocês já podem visualizar aqui que nós temos os dados do ano de 2025, mês a mês, seguindo o dia da distribuição. Aqui também a importância da informação dinâmica, porque como não tem uma visualização textual ou com rótulos dentro de cada segmentação dessa, a visualização dinâmica ela é de extrema importância, tá? E uma coisa assim, bem legal desse gráfico, eu posso fazer acompanhamento de mais de um ano de forma concomitante. Por exemplo, nós temos aqui um filtro aplicado de N anos anteriores. Se eu selecionar aqui 2 anos anteriores, ele vai me trazer 2024 e 2025. Então, são algumas formas de análise. Realmente, ele não é somente um registro histórico, Se você lidar, por exemplo, com datas de vencimento, se você trabalhar com análises financeiras, você vai poder vai poder ter um estudo para se trabalhar a previsão financeira, Então, é uma ferramenta, na verdade. Não é só um registro. O que eu quero falar é que é uma ferramenta de gestão jurídica, Vamos retomar aqui para o nosso filtro de um ano anterior, aplicar e agora vamos customizar o nosso gráfico. Aqui em estilos, como eu falei, nós temos as opções de customização, de personalização,
Tal qual aquele gráfico de radar que nós já explicamos e criamos juntos nos tópicos anteriores, ele tem algumas particularidades, tá? Aqui nos estilos, nos rótulos. Então, nós vamos passar aqui passo a passo cada uma dessas funcionalidades. Primeiro passo é criar o título. E como eu já expliquei, nós vamos fazer um título diferente, porque nós estamos lidando com os processos do ano 2025, distribuídos por distribuição, na verdade, ano anterior, podemos falar assim. Porque o filtro ele não é específico de 2025, ele é específico do ano anterior, tá? Novamente, vamos manter, poderia desabilitar aqui o título, mas nós queremos que ele permaneça, só vamos mudar a fonte para manter o padrão de personalização. Passamos aqui para opções gerais. Tem opções de formato, poderia ser no formato vertical. Caso eu fosse fazê-lo, a quem goste desse tipo de visualização, eu teria que fazer um ajuste aqui, não só das margens dentro da própria análise, mas também do tamanho. Eu teria que fazer um redimensionamento desse indicador, né? Então vamos manter um formato horizontal. Se eu tivesse continuado com o ano de 2024, se eu tivesse avaliando os 2 anos anteriores, eu poderia fazer uma modificação aqui nos espaços entre os anos, né? Vocês no momento não podem visualizar porque nós só temos um ano selecionado. Mas eu posso fazer aqui um dimensionamento dos espaços entre os meses. Então é uma personificação que pode ser feita ao bel prazer do usuário. Poderia também aumentar o espaço entre os dias, mas eu acho que já não fica uma visualização nítida e clara, então vamos manter aqui no 0. A margem superior, nós temos muito espaço aqui entre as margens, tá? Eu vou colocar aqui umas margens para tentar ajustar minimamente aqui o nosso indicador. Depois, mesmo que as legendas se sobreponham, nós vamos trabalhá-las no tópico de legendas lá embaixo, tá? Então, eu mantenho aqui na margem superior, eu posso manter até 5. Na margem inferior, 5 ou 1. Geralmente, a gente deixa essas margens iguais para que se mantenha uma simetria, né? Então, vamos manter aqui margem inferior 1 e margem superior 1. A margem esquerda, como vocês podem ver aqui à esquerda, nós temos o ano correspondente à análise. Então, a gente tem que ter essa margem aqui um pouco mais ampla. A margem direita poderia até diminuir, aliás, ao diminuir, né? Essa margem um pouco mais, já que ela não tem nada de identificação nesse eixo. E poderia aqui também mudar o formato dos dados, mas como já citado anteriormente, esses dados eles vão aparecer aqui nas informações dinâmicas. Eu não sei o quão relevante seria essa mudança de dados. Como sempre, tudo depende do querer do usuário, de como ele quer tratar sua análise. Vamos manter os dados no formato absoluto e aqui concluímos nossas opções gerais. É basicamente o mesmo que tem nos outros indicadores. Agora, acho que opções a menos, acredito eu. Agora vamos aqui para os estilos. Nos estilos são várias funcionalidades que a gente pode tratar. Aqui na cor do dia a gente pode ver que ele está um formato off-white, então eu poderia deixá-lo aqui no branco total, já melhora o destaque dos dias em que esses processos foram distribuídos, né? Eu poderia aumentar o tamanho das bordas. Poderia deixar aqui com o tamanho das bordas 0, mas vamos permanecer com 2, até para que se mantenha um destaque. Poderia mudar a cor das bordas dos meses, poderia deixar aqui vermelha, amarela, branca, porém a preta traz uma melhor visualização. Poderia também aumentar as bordas dos dias, mas aí
fica praticamente ilegível, né? Pelo menos para mim, esse tipo de gráfico. Então a gente retorna aqui para o 1, para a gente ter a nossa visualização. Poderia também mudar a cor das bordas somente dos dias, caso assim deseje. E aqui é a questão da estilização, né? Nós estamos mantendo aqui umas cores específicas para a estilização dos nossos dashboards. Novamente aqui nós vamos aplicar nossas cores que estão consideradas padrão, que é a B8, B08, D57 e a segunda cor padrão, que é um azul, 2DA, 1CF. Aplicado essas cores, a gente conclui essa parte de estilização, tá? Lembrando que isso aqui foi uma coisa escolhida, padrão, mas vocês podem escolher um outro tipo de azul, caso assim desejem. Vamos retomar aqui ao nosso padrão, não só o azul, né? Das cores que estão implementadas. Vocês podem fazer todas as mudanças necessárias. E aqui a gente conclui a parte de cores, a parte de estilos do nosso indicador. Agora vamos para os rótulos. Esses rótulos, eles podem ser habilitados ou não. E quando eu falo de rótulos, eu trato do ano e da identificação dos meses. Um gráfico desse, meio que sem cabimento, manter os rótulos desabilitados, né? Então, a gente habilita e nós temos aqui, além das funcionalidades que tem nos outros indicadores, nós temos também, né, a mudança de cor, nós temos a mudança de fonte, vamos trazer aqui o padrão Oswald, né? Mas a gente poderia mudar as posições, tanto do dado do tipo ano quanto do mês. Poderia vir para a direita. Nós não deixamos muita margem aqui para que esse identificador fique nessa posição. Vamos trazê-lo aqui para a esquerda. Poderia aumentar essa distância, né? Aliás, diminuir essa distância entre o indicador de ano e o gráfico. Poderia aumentar também. Da mesma forma, os meses poderia manter abaixo, aumentar um pouco a distância, mas vamos manter acima, que foi o padrão que foi criado. Então, essas são as funções que a gente pode trabalhar quando a gente fala de rótulos no gráfico do tipo calendário. A legenda, aqui ela está habilitada no momento da criação, ela foi habilitada por default. O que é essa legenda? Como vocês podem ver, no ano anterior nós não tivemos uma grande quantidade de processos distribuídos. Então aqui, a legenda aqui que tem escrito 1, eu vou até trazê-la um pouco mais para cá. A legenda aqui do tipo 1 é que foi um processo distribuído em cada dia desses, que apresenta essa cor. Da mesma forma aqui, 2 processos distribuídos e esse azul, 3 processos distribuídos. Então, a gente tem a informação dinâmica, eu não sei, é uma opinião minha, eu usuária, eu não acho pertinente a manutenção da legenda aqui com esse tipo de gráfico. Porém, caso queiram mantê-la, fazem-se presentes todas as opções, tal qual os outros indicadores. Acima, esquerda, direita, abaixo, tamanho, cor, tudo isso pode ser modificado, mas vamos desabilitá-las. E nesse gráfico aqui, quando se trata de informações dinâmicas, né, é extremamente importante mantê-las habilitadas. Né? Porque na informação aqui ele vai trazer qual é a data, que no exemplo de fevereiro de 2025, a data que aquele processo foi distribuído e a quantidade. Então, como a gente está sem legenda, como é um gráfico diferenciado, essas informações dinâmicas, elas se fazem muito importantes. Então, aqui, nesse time aqui, nós já construímos o nosso indicador de calendário. Podemos salvar e, a partir de agora, ajustá-lo no nosso dashboard.
O que é que nós precisamos fazer? A partir de então, nós precisamos redimensioná-lo e reposicioná-lo. Clicando aqui no ícone do lápis, no canto superior direito, clico em Layout Computador e já posso redimensionar o meu gráfico e reposicioná-lo. Ajusto o tamanho, ajusto o layout junto aos outros indicadores do tópico de análises temporais, salvo e assim concluímos o nosso tópico. E nas próximas aulas nós vamos trabalhar o nosso tópico de análises financeiras, onde nós vamos aprender como construir gráficos um pouco mais avançados.